Muito bom dia a todos. É um enorme prazer dar início a mais um webinar com o tema da vinha ao produto vitivinícola, os caminhos para a sustentabilidade do setor. Um tema crucial para o futuro do setor vitivinícola. O meu nome é Ricardo Arruda e, em nome da ABSER, gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes deste webinar e aos oradores convidados. Com este webinar, pretendemos discutir e entender como a sustentabilidade pode ser promovida e certificada no setor vitivinícola. Sabemos que a sustentabilidade já não é só uma tendência, mas sim uma necessidade urgente para a continuidade e crescimento da atividade no setor. Hoje teremos mais uma oportunidade de partilha para aprender com especialistas, as suas experiências e as soluções para os desafios neste caminho da sustentabilidade versus a certificação. Inicio, portanto, com uma breve apresentação do referencial de certificação de sustentabilidade do setor vitivinícola e, de seguida, convidamos Marisa Gonçalves, da Adega de Favais, empresa já certificada pelo referencial nacional e que vai partilhar os desafios e as motivações para as boas práticas de sustentabilidade. Depois, o nosso colega Pedro Fernandes, Business Developer da Unidade de Negócio Climate Change, vai apresentar a verificação da pegada de carbono, que é um requisito QO do referencial e para o qual as empresas também se deverão debruçar. Finalizamos com a partilha e apresentação de Francisco Carvalho, da empresa Concerta, que é uma empresa de consultoria com muita experiência neste referencial e entre outros, e ajudou as empresas a implementar as boas práticas de sustentabilidade até à certificação e trará o seu testemunho. Seguindo então para o referencial e para a sua estrutura e para vos fazer o enquadramento da estrutura do referencial. O principal objetivo do referencial é promover a sustentabilidade das organizações do setor vitivinícola, tanto a nível nacional como a nível internacional. Isto é alcançado através do caminho até esta certificação e onde se evidencia o compromisso das organizações com as práticas sustentáveis em toda a cadeia de produção. Entre os desafios que as organizações enfrentam estão manter a competitividade económica e produtiva, responder às expectativas da sociedade perante o tema da sustentabilidade e adotar às suas práticas produtivas as adaptações às alterações climáticas. O referencial assenta em 5 princípios de acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho. O primeiro, a abordagem integrada dos aspectos ambientais, sociais e económicos. O segundo princípio, no respeito pelo ambiente, um compromisso firme com a proteção do meio ambiente, e isso inclui a gestão eficiente de recursos naturais, a redução de emissões poluentes e a minimização do impacto das atividades vitivinícolas. Como o terceiro princípio, a sensibilidade social e cultural com respeito ao contexto onde operam, com promoção de práticas que melhorem a qualidade da vida dos trabalhadores e das comunidades locais. O quarto, para a viabilidade económica. Sem viabilidade económica, as práticas sustentáveis não podem ser mantidas a longo prazo. E este princípio enfatiza a importância de uma gestão financeira que suporte as práticas sustentáveis e assegure a prosperidade económica das empresas do setor vitivinícola. O planeamento e a avaliação contínuos são aqui o quinto princípio, porque para que as iniciativas sustentáveis sejam eficazes, elas têm que ser bem planeadas e regularmente avaliadas. Isso envolve estabelecer metas claras, monitorizar o progresso e realizar avaliações contínuas para assegurar que os objetivos de sustentabilidade são alcançados. O referencial aplica-se a todas as organizações do setor, independentemente da sua dimensão e da sua maturidade em sustentabilidade. Isto significa que tanto pequenas vinícolas familiares como grandes empresas produtoras de vinho podem adotar e beneficiar deste referencial. Engloba as principais atividades como a produção primária, mais relacionadas ao cultivo da vinha, e a parte da transformação, com categorias para vitivinicultores, engarrafadores, destiladores
e até fabricantes de vinagre, preparadores, portanto, todas as atividades do setor estão incluídas e são aplicáveis para a certificação. O referencial estrutura-se em quatro domínios, em quatro grandes pilares: a gestão e a melhoria contínua, a componente ambiental, social e económica. O vetor da melhoria contínua foca na implementação dos sistemas de gestão que promovam uma cultura de melhoria contínua das práticas sustentáveis. Aqui temos o envolvimento das partes interessadas, a liderança, a organização e fecha este capítulo da gestão e melhoria contínua. De seguida entramos no domínio da parte ambiental, que abrange as práticas e os processos que visam minimizar o impacto ambiental das operações. A gestão da água, a gestão do solo, as pragas, a ação climática, eficiência energética, estão dentro deste domínio, que tem vários capítulos. No caso ambiente, é composto por 6 capítulos, 11 dos quais são QOs. E há pouco não referi que o capítulo da gestão e da melhoria contínua é constituído por 5 capítulos, 19 indicadores e tem os 7 indicadores que são QO. Aqui o terceiro domínio, social, trata dos impactos das atividades vitivinícolas nas pessoas e na comunidade, nas suas condições de trabalho, no envolvimento setorial. É constituído por 4 capítulos, este domínio, 15 indicadores, dos quais 6 são QOs. O vetor económico, que o quarto, assegura que as práticas sustentáveis são viáveis e é constituído por 2 capítulos, 9 indicadores e 4 indicadores QO. No total, são 86 indicadores, dos quais 28 são QOs. Portanto, aqui o incumprimento relativamente a um requisito QO pode ser limitativo para o sucesso da certificação. Relativamente à metodologia das auditorias, vamos já ver a seguir que o primeiro passo no processo da certificação do referencial é uma autoavaliação anual, inicial. Esta autoavaliação tem o objetivo de fornecer à organização uma visão clara e detalhada da situação atual no momento em que fazem essa primeira e têm o primeiro contacto com a autoavaliação. Dentro de uma organização, esta autoavaliação deve ser feita a todas as atividades, a todas as explorações, a todos os locais que pertencem a essa entidade jurídica, a essa empresa que se pretende certificar. Dependendo das atividades, os requisitos também são adaptados e os operadores envolvidos serão apenas avaliados nos requisitos que se aplicam à sua atividade. Apresentando aqui um esquema dos passos até à obtenção da certificação, como referi, esta autoavaliação inicial, que dá aquele estado de arte inicial da organização relativamente ao referencial. O próprio referencial indica que se até deverá fazer uma avaliação comparativa com outras organizações para perceber efetivamente o estado nesse momento inicial. Desta autoavaliação surgem resultados e estes resultados permitem facilitar a interpretação da autoavaliação e estes devem ser comunicados à organização para que exista total transparência relativamente às questões que tipicamente existem e que têm que ser tratadas numa fase inicial e até a obtenção e implementação dessas ações. Essas ações que são definidas após o resultado e com base nestes resultados estabelece um plano individual, plurianual, com metas e objetivos, objetivos para esse cumprimento, identificando os recursos necessários. Depois implementa-se essas ações que são colocadas como resposta aos resultados iniciais e implementam-se, portanto, essas ações no sentido de atingir os objetivos e promover a relação com as partes interessadas. E, portanto, aqui na parte da implementação. As ações corretivas estão implementadas, a organização já está com alguma maturidade e tem que existir um momento de autoavaliação, novamente.
Portanto, é feita uma nova avaliação depois das ações que são implementadas e poderá ser essa a avaliação que vai seguir e que vai indicar que já cumpre os requisitos e que está em condições de avançar para a certificação ou de integrar alguma certificação ou então ter que reiniciar o processo, pois ainda não estão atingidas as metas propostas. Se as metas estão propostas, já estão atingidas e, portanto, a maturidade na sustentabilidade já tem aqui algum grau, a certificação pode acontecer. E essa certificação acaba por ser aqui também uma discussão dos resultados da autoavaliação, até se encontrar uma conclusão de todos os requisitos que darão origem a um resultado e a uma classificação que será também descrita na parte no certificado como A, B ou C, em função do intervalo da percentagem de cumprimento na qual as organizações se encontram. E foi a minha apresentação do referencial. Seguimos para a segunda parte deste webinar, onde passo a palavra à Marisa Gonçalves, da Adega de Favais, que trará a sua experiência, motivações e desafios encontrados no caminho da certificação do referencial. Ok, Marisa, a palavra é sua. Muito obrigado. Estão a ver? Estão a partilhar? Sim. Então, vamos falar aqui, antes de mais quero agradecer o convite para podermos participar neste webinar e darmos o nosso testemunho de facto de sermos a primeira cooperativa a ser certificada na sustentabilidade. Certificamos no ano passado, já tivemos auditoria este ano de acompanhamento e vamos explicar aqui um bocadinho e falar um bocadinho sobre a Adega de Favaios. Então, a Adega Cooperativa de Favaios está situada na região do Douro, em Portugal. É uma das principais produtoras do famoso moscatel. Foi uma adega que foi fundada em 1952 e reúne mais de 492 viticultores locais, promovendo a tradição vitivinícola da região e valorização das uvas moscatel. Como eu já referi, fomos a primeira cooperativa a ser certificada pelo Referencial Nacional da Certificação de Sustentabilidade do setor vitivinícola, no ano passado, em 2024. O porquê certificar? Necessidades de acompanhar a tendência do mercado, requisito para o mercado nórdico, sustentabilidade local aliada à sustentabilidade económica e ambiental e social, e preparar o caminho para as novas gerações, combatendo a desertificação através do apoio da proximidade. Os principais desafios que encontramos durante o processo de certificação. O grande desafio, sem dúvida, foi o controle de fornecedores, ou seja, pelo menos 50% das uvas fornecidas tinham que vir de fornecedores certificados em sustentabilidade. Escassez de informação relativa às alterações climáticas e impacto a nível regional e local. E no indicador tratamento de águas residuais também tivemos algum desafio em cumprir este indicador. Como recurso para a certificação, o facto da empresa, da Adega de Favaios, estar certificada em outros referenciais ajudou na resposta a alguns indicadores, como por exemplo na rastreabilidade, nas partes interessadas, na sustentabilidade social, mais fácil devido ao cooperativismo, e pertencer e colaborar com vários organismos e associações. Relação com a comunidade e integração na mesma. Pronto, aqui é o selo da sustentabilidade, quando foi a parte da ADEC ser certificado. E obrigada, termino a minha apresentação. Marisa, muito breve, sucinto, a transmitir de facto a vossa, principalmente enumerar os vossos desafios para esta certificação. Obrigado pelo seu testemunho. São vicissitudes do que é as apresentações em direto. Eu também, como o Ricardo já referiu, estou a trabalhar na Climate Change. Um dos nossos
produtos premium será a pegada de carbono. Temos feito muitas e temos um pessoal que já tem alguma experiência de longos anos dentro do que é a pegada de carbono, que é uma coisa relativamente recente. E eu vou-vos falar então do processo de verificação da pegada de carbono, a parte que diz respeito à análise e à verificação das pegadas de carbono das organizações, em que nós verificamos a parte dos dados de atividade e os fatores de emissão, para além do cálculo propriamente dito. Para começar, vou-vos falar de 3 questões que são fundamentais na hora de fazer uma verificação de pegada e, consequentemente, da pegada em si, que é a definição do âmbito. Nós trabalhamos com vários referenciais, que eu vou referir à frente, mas todos eles implicam a definição clara do âmbito. E pela imagem que aqui coloco, nós temos a possibilidade de ir do berço, seja da extração da matéria-prima, até à porta, ou até, que é a porta de saída da organização, ou até ao túmulo, que é a parte final, quando nós já estamos a falar da questão da gestão dos resíduos. Dito isto, dentro da pegada do produto, eu tenho pelo menos que ir do berço à porta. Não posso excluir esta parte do ciclo de vida, que é a parte anterior à organização, que diz respeito a toda aquela parte da cadeia de valor até chegar a nossos portos, e isto inclui os fornecedores, os extratores, até mesmo até o início, não é? Isto é um requisito mínimo e por isso é que refiro aí, por exemplo, o produto A, o produto serviço A, o produto serviço B, eles podem ir até ao final ou podem ir no mínimo até à porta. No caso de optarmos por uma pegada de carbono do protocolo GHG, que define 3 âmbitos, o âmbito 1, que são as emissões decorrentes do combustível fóssil, o âmbito 2, que são as emissões decorrentes da produção de energia, e o âmbito 3, que é tudo o resto que sai fora das nossas portas. No caso do protocolo GHG, permite excluir o âmbito 1 e 2, ou seja, abarcar apenas aquilo que está amarelo, que é a nossa organização. Portanto, na hora de definir o âmbito, primeiro passo, o que é que eu quero fazer? Quero fazer da organização, quero fazer do produto. Depois de decidir se quer a organização ou produto, qual é o âmbito, se vou do berço à porta ou se vou do berço ao túmulo, e isto vai definir a primeira parte do âmbito da pegada. Depois, eu tenho de decidir, como eu referi, qual é o referencial que eu vou selecionar para definir o procedimento e os requisitos que eu vou considerar na pegada. Ainda que a pegada seja num referencial ou outro, nas mesmas circunstâncias seja o mesmo valor, isto é, a pegada não muda sendo no protocolo GHG ou sendo a ISO, o que acontece é que a maneira como está organizada a pegada, e é uma das questões que nós verificamos no decorrer das verificações de pegada de carbono, é precisamente se esses requisitos estão a ser cumpridos. Nomeadamente, o protocolo GHG faz, como eu referi, a divisão de 3 âmbitos. Nós vamos verificar se as divisões das emissões estão bem compartimentadas por âmbitos. E aqui, só para título de exemplo, se nós tivermos uma frota de carros híbridos, em que tem gasolina e tem eletricidade, a parte da gasolina do carro diz respeito ao âmbito 1, porque é uma queima de combustível fóssil com a gasolina. No entanto, a parte elétrica, se esta for comprada, como há um cartão de Galp frota, desculpem a publicidade, se houver um cartão frota ou houver um contrato em que parte da energia que fornece o carro elétrico é por uma entidade que produz, então isso será âmbito 2. Se porventura a eletricidade que for produzida que for usada para consumo do carro híbrido for produzida por nós, então isso já é considerada como emissão zero e será do âmbito 1. Só para perceberem que aqui
há nuances na altura de definir o âmbito. Isto para o protocolo de GHG, mais uma vez, âmbito 1, 2 e 3, e nós vamos verificar, e, por exemplo, no caso da pegada de carbono, ser do berço ao túmulo, do início até ao fim, até da extração até à gestão dos resíduos, nós iremos verificar para trás e para a frente se os fatores de emissão estão de acordo, porque muitas vezes a informação disponível não nos permite fazer o cálculo, então temos de ir a fatores de emissão, que são dados bibliográficos que nos permitem aferir mais ou menos as emissões da pegada, e depois temos as normas ISO. Temos a 14064-1, que é da organização, a 14064-2, que tem a ver com eventos, e eventos, estamos a falar de uma obra, de um evento como um concerto de música, eventos que estão delimitados no espaço e no tempo, e isto é abarcado no âmbito da 14064-2. Eventualmente, agora que está a avançar e já as primeiras formações para o mercado de créditos de carbono também já foram terminadas e está a desenvolver-se o mercado voluntário de carbono em Portugal. Isto também, tudo que seja a nível de créditos de carbono ou de estimativas do que é a retenção e o sequestro de CO2 por uma floresta, isto também estará no âmbito da 104.2. Mais uma vez, está delimitado no espaço e no tempo. Depois, a 14.067 diz respeito à pegada de carbono do produto e essa terá as suas regras. Uma coisa que torna comum, sendo uma norma ISO e tendo a mesma estrutura, uma das coisas que tem em comum é uma análise de risco. Por isso é que, ao contrário do protocolo GHG, não se pode excluir o âmbito 3 à partida, porque depende da avaliação de risco. Essa avaliação de risco faz uma análise das emissões da organização e, se as emissões forem significativas, estas, sendo de âmbito 1, 2 ou 3 dessas, não podem ser excluídas. Portanto, esta é a grande diferença entre o protocolo GHG e a ISO, é que mesmo na organização em que o protocolo permite excluir o âmbito 3, no caso da 14.064.1 não permite. Em todos os outros casos, como a pegada produto no protocolo GHG não permite excluir o âmbito 3, aqui é a mesma coisa, e mediante as análises dos âmbitos, há abertura para fazer exclusões, mas estas têm que estar bem definidas e têm que estar tudo bem documentado, que é uma característica comum numa norma ISO, é a questão de sistematizar os procedimentos e ter evidências de todas estas tomas de decisão. E, portanto, este será o segundo passo, que é definir a norma. Depois, como eu referi, vamos para o âmbito 3, depois de escolher a norma, eu posso ter então a opção, no caso de protocolo GHG, de excluir o âmbito 3 para a organização e assim permite-me tornar bastante mais ligeira a pegada de carbono e, por consequência, uma verificação de pegada de carbono do âmbito 1 e 2 é muito mais simples, porque acabamos por estar praticamente a ver faturas e quantificação dos dados de atividade. Ou seja, tenho de ver as quantidades que foram consumidas, seja por faturas, seja por consumo identificado em monitorização da organização. O Scope 2 normalmente é por faturas de eletricidade. Muitas destas faturas, as entidades produtoras de energia e as que fornecem, já referem a pegada de carbono relativa àquele consumo específico, em particular. E depois temos as emissões indiretas, que é opcional no reporte também das emissões de pegada de carbono da organização, no entanto, para o produto é obrigatório, ok? No caso da 14.001, da 14.064.1, perdão, aqui a organização vai estar distribuída e vai estar arrumada de uma maneira diferente, tem subcategorias, depois, noutras situações relativas se quiserem ter a oportunidade de ver os webinars anteriores sobre pegada, também temos referência a isto e detalha um bocadinho mais estas questões de subcategorias e a distribuição dos meios das várias emissões.
Estes, no fundo, são os três pontos fundamentais da definição do âmbito. E são estas três características que vão também depois definir a duração que a APSEI, neste caso, vai estimar para realizar a verificação da pegada de carbono. Atenção, muitas vezes acham que a duração é grande, tem sido recorrente, mas depois, quando nós vamos a fazer a verificação, percebem que, afinal, o tempo está ajustado, porque, efetivamente, nós vamos ter de identificar muita informação, vamos ter de verificar muita informação e não vamos só verificar o cálculo. Vamos verificar as várias parcelas do cálculo, nomeadamente os dados de atividade e os fatores de emissão, como eu refiro aqui à frente. Portanto, temos então uma pegada de carbono em que define o âmbito, identifica as emissões, tem o cálculo das emissões e depois então temos a verificação. A parte da comunicação dos resultados é através de uma declaração de verificação em que nós referimos todos os âmbitos que foram definidos em que levaram depois também à definição do âmbito para a verificação e depois as emissões que foram verificadas. Daí a questão da comunicação dos resultados, que é em forma de declaração. A verificação opcional, em alguns casos, depois o mercado há de referir se é obrigatório ou não. Como disse o Ricardo, neste referencial é um fator importante, como há mercados em que os clientes solicitam à partida para os fornecedores trabalharem com eles, têm que apresentar uma verificação da pegada deles. Portanto, em alguns casos é obrigatório, haverá a nível nacional alguns países que fazem a obrigatoriedade da verificação para empresas de uma determinada dimensão e depois esse cálculo, então como eu referi, será detalhado com várias parcelas que nós vamos verificar na pegada. Esta verificação então inclui a verificação dos dados de atividade, os fatores de emissão que vão gerar as emissões de gases de efeito de estufa, os dados de emissão em conjunto com o coeficiente de aquecimento global, e isto é muito focado nos gases de refrigeração, que tem já por si, até a nível nacional, temos uma boa ferramenta na APA, em que nós pomos a qualidade do gás e a sua quantidade, e ele gera automaticamente a emissão de gás de efeito de estufa. E depois temos, no caso dos sequestros, o fator de redução. Portanto, nós, quando fazemos uma verificação, vamos verificar cada uma destas parcelas e depois verificar se o cálculo está bem realizado ou não. Então, a verificação será uma parte da abordagem da pegada de carbono de uma organização, estará ali no ponto em que nós submetemos para a verificação. Tipicamente é constituído por duas fases, uma em que nós verificamos os pressupostos que a organização considerou para a pegada, a metodologia, as exclusões, os âmbitos, as fronteiras, e depois então, numa segunda fase, verificamos a parte propriamente do cálculo, o rigor, a materialidade. A materialidade aqui é a referência que nós temos ao grau de incerteza que nós temos na pegada. Só para dar um exemplo, se nós temos uma pegada de carbono de 100 toneladas de CO2, o 5% significa que a margem de erro trabalha entre os 95 e os 105 toneladas de CO2. E isto é uma das características que nós colocamos na nossa declaração de verificação, na opinião de verificação, que este é o termo correto, e referimos que nós usamos um grau de verificação razoável e por uma materialidade de 5%. Esta verificação depois pode ser submetida aos vossos clientes ou a plataformas e esquemas proprietários que requeiram isso, e neste caso para o referencial de sustentabilidade do setor vinícola. Só para clarificar aqui umas questões, a diferença entre validação e verificação, tomem a referência mais simples é a verificação é do passado, a validação é para o futuro. Portanto, quando nós verificamos, é algo que aconteceu no passado, portanto,
Não havendo uma máquina do tempo, não vai haver alterações no tempo, e então a verificação vai verificar se aquela informação do que ocorreu efetivamente foi o que ocorreu. Na validação, estamos a falar para futuro. Nós, por exemplo, para um sequestro de carbono numa área florestal, nós assumimos que no espaço de 10, 15 anos, aquela área florestal vai ter um sequestro de X. Como não aconteceu, nós vamos assumir pressupostos daquilo que vai acontecer. Portanto, nós vamos validar pressupostos. Vamos assumir a determinada área, para uma determinada tipologia de árvore, para uma determinada tipologia de solo e área geográfica e uma emissão. E isto é uma validação. Assim, por exemplo, quando nós fazemos validação, quando fazemos a validação para concursos, ou melhor, para candidaturas a fundos comunitários em que se propõe fazer algo, e isto como é uma coisa, é um financiamento por algo que se propõe fazer, estamos a falar do futuro. E isto para explicar um bocadinho o que é verificação e avaliação. Se bem que no português às vezes as coisas misturam-se e às vezes assumimos que na verificação fazemos validação de dados, mas estes são os termos corretos à luz da acreditação, que é a norma pelas quais estamos acreditados para fazer a verificação, que é 17.029 de 2019. Isto é mais ou menos o percurso que se faz numa verificação. Já verificámos então a primeira fase, que gera uma minuta, no caso haver alguns dados que têm que ser atualizados. Depois a verificação, segunda fase em que aí fazemos a verificação do cálculo. Isto gera um relatório que pode, como normalmente, ter não conformidades, inexatidões, não conformidades, oportunidades de melhoria. Aqui as inexatidões têm a ver com a questão também da materialidade, e depois pode gerar a tal proposta de opinião de verificação, que pode ser uma opinião modificada, que propomos alguma alteração. A opinião não modificada é dizer que não há problema, aquilo que se propõe na declaração de gás de efeito de chuva está correto, e finalmente podemos dar uma opinião adversa, que não é normal, porque há uma série de iterações até a declaração estar conforme aquilo que se propôs para a verificação, conforme os requisitos e os critérios da verificação. E depois a emissão da opinião gera então uma declaração que pode ser apresentada pelas organizações para evidenciar a verificação, que tem mais ou menos este formato, e assim termina a minha apresentação. Temos o caso daqui da marca da 14.067, que é de produto. Temos aqui uma opinião de verificação, um exemplo de uma em que realmente tem o período de dados de reporte, o âmbito, o produto, os limites do sistema sob estudo. Isto são exemplos. É um exemplo, e depois existe, obviamente, para o protocolo GHG e para 14.064.1. E, portanto, como sempre, a verificação, à semelhança das certificações, assegura uma credibilidade e garante uma conformidade de acordo com as regulamentações e normas, porque nós também verificamos se os procedimentos previstos nas normas estão a ser cumpridos, e aumenta a confiança. Por isso é que, em muitos casos, a verificação da pegada é um requisito obrigatório. Muito obrigado. Estamos depois disponíveis para clarificar alguma questão que seja necessária. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela tua partilha. Sim, já existiram aqui questões que foram colocadas ao longo da tua partilha. Iremos, no final, ter 2 ou 3 minutos para tentares responder ou alguma coisa que necessites depois com mais esclarecimento. Passamos agora a palavra para Francisco Carvalho, que do lado dos consultores ajudam as empresas a cumprir os requisitos e a implementar as boas práticas para a obtenção da certificação. A palavra é sua, Francisco. Ok, James. Já estão a ver aqui a tela, certo? Está, agora sim, maximize e Sim, um momento. Já está bom para vocês? tá bom, obrigado. A palavra é tua. Perfeito. Bom dia. Antes de mais, também agradecer aqui à APSER o convite para participar neste webinar. É com gosto que o fazemos. No fundo, a agenda, temos aqui um enquadramento. Portanto, no enquadramento, vamos aqui só fazer um resumo de quantos certificados já foram emitidos, mais ou menos quantas empresas já têm essa certificação. Depois falar um pouco das vantagens, obviamente que a Marisa já aqui frisou algumas,
mas eu acho que ainda podemos aqui dar mais robustez às vantagens da certificação. E depois falar dos princípios na implementação do referencial e fazer aqui um bocadinho uma comparação entre uma empresa de grande dimensão e outra de pequena dimensão. E eu aqui, quando falo nas dimensões, não tem nada a ver uns são melhores ou piores que outros. Na verdade, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas aqui é mais no sentido de recursos humanos. Obviamente, sabemos que há empresas que se calhar só têm uma ou duas pessoas para poder trabalhar neste processo e há outras que têm departamentos, não é? Portanto, logo aqui pode haver alguma diferença, mas já falamos sobre isso. Portanto, relativamente ao referencial, sabemos que este referencial saiu para terreno, digamos, no ano 2023 e aos dias de hoje temos 43 empresas certificadas. Destas 43, como podem ver, aqui a Concerta ajudou a apoiar no processo em 24, ou seja, temos à volta de 56% de apoio às empresas certificadas, e aqui do lado esquerdo são as empresas com que nós trabalhamos e que já obtiveram essa certificação. Também aqui à semelhança da Adega de Favais, também apoiámos uma adega, portanto também posso eventualmente falar aqui um bocadinho acerca desse processo. E pronto, e estamos também aqui a apoiar outras empresas que em breve esperemos nós que obtenham também este selo de certificação. Eu também coloquei aqui o tempo, não só porque às vezes as pessoas gostam de ter expectativas e gostam de perceber quando é que podem obter este selo de certificação. E eu, em média, normalmente digo que 6 meses é um tempo ótimo para atingir essa certificação, mas conseguimos baixar esse tempo, dependendo, obviamente, sempre do trabalho com as entidades. Portanto, já tivemos processos com 3 meses, já tivemos com 4, já tivemos processos até com 1 mês e meio a obter esse selo. Posso falar mais à frente também. Obviamente que há algumas exceções, mas diria eu que 6 meses dá perfeitamente para obter este selo. E depois só dar aqui uma nota que lá está, com estas auditorias que fomos fazendo, já auditámos mais de 100 sites e a partir deste número também será para aumentar. Relativamente aqui às vantagens, sem dúvida, mercados. Portanto, como a Marisa frisou há pouco, o mercado, digamos, nórdicos, pede muito já este tender. Posso-vos dar também a nota que o Canadá, mais concretamente, o monopólio do Quebec, mercados asiáticos já, como é o caso do Japão, e já alguns mercados de centro da Europa, eventualmente uma Alemanha, uma França. A Alemanha não pede se calhar tanto porque já tem o seu próprio referencial de sustentabilidade, mas onde eu quero chegar é que eu acho que vai haver uma tendência para cada vez mais começar a pedir estes selos de sustentabilidade. A sustentabilidade, digamos, é o palavrão do momento, portanto, à partida eu diria que a tendência seria esta. Mesmo em Portugal, já começa a haver hipermercados que começam aqui a ajudar muito os produtores nesta ótica da sustentabilidade, portanto, não sei se, como no bem-estar animal, mais cedo, menos dia, e nós também ajudamos nesse selo, portanto, mais cedo, menos dia, os hipermercados exigiram esse selo e toda a gente depois teve que o implementar. Não sei como é, pode ser uma tendência, como pode não ser. Eu acho que é uma mais-valia as empresas estarem a certificarem-se com esse selo de sustentabilidade, porque depois vou aqui ao segundo e ao terceiro ponto. Sabemos que também começa a ser obrigatório a criação dos relatórios de sustentabilidade e por ser criar esses relatórios de sustentabilidade, este referencial vem ajudar. No fundo, porquê? Porque ajuda-nos também a criar aqui planos e métricas. Possivelmente isso ajudou até a própria Adega de Favais, mas do que eu posso ver aqui dos clientes todos que nós temos apoiado é que se calhar não havia um levantamento de dados. Num primeiro ano, no ano de implementação, conseguimos mais rápido ou menos rápido, mas conseguimos obter esses dados através de algumas ferramentas que já têm instaladas, outras através, por exemplo, de faturas, e a partir desses dados, no acompanhamento, como nós também já começamos a ter empresas no segundo ano de certificação, então no acompanhamento vamos tentar aqui definir métricas, vamos tentar definir objetivos, reduzir alguma percentagem de água, reduzir alguma percentagem de energia, portanto, tentar aqui de certa forma maximizar alguns fatores de produção e tornar as nossas práticas um pouco mais eficientes. E lá está, isso tem aqui no ponto 4 da maior eficiência dos fatores de produção e até está propriamente relacionada
com as práticas de solo. Portanto, aqui uma prática mais de preservação do solo, tentar aumentar as matérias orgânicas e poderá ou não estar relacionados depois com a própria produtividade da vinha. Eu aqui coloquei aumento nos valores da produtividade da vinha, mas não é sempre assim. Ou seja, depende às vezes também se mudarmos o nosso sistema de produção, obviamente que a vinha possivelmente vai sofrer um pouco mais e se calhar vai haver uma quebra de produção, mas eu creio que se nós, e vocês técnicos que aqui estão ainda possivelmente sabem mais do que eu, mas se formos implementando aqui práticas que podem vir a aumentar a retenção de água, aumentar a matéria orgânica, vai tornar à partida também um aumento de produtividade. E por fim aqui também no ponto 5, portanto, eu quando falo da melhoria da gestão do risco, é que também este referencial ajuda a definir análises de risco, matrizes de risco, para que nós possamos, em alturas adversas, tentar dar a volta à situação. Lá está. Tivemos agora um exemplo, se calhar, muito pouco comum, mas que aconteceu, não é? Do apagão, em que, se calhar, nos tempos de hoje, 2025, ou seja, plena tecnologia, ninguém pensaria que poderia, se calhar, acontecer um apagão assim do nada, e aconteceu. Portanto, com fatores destes de adversidade, como é que nós, como empresa, podemos corresponder? Portanto, este referencial ajuda-nos também aqui a olhar para os nossos processos de uma forma diferente. Portanto, eu acho que isto é tudo vantagens. Umas vão logo à parte económica, outras, se calhar, não se vê logo nos primeiros meses, mas eventualmente a curto e médio prazo vão conseguir perceber que vão conseguir poupar e vão ser mais eficientes. Relativamente aqui aos principais desafios na implementação do referencial. Portanto, o primeiro de todos que eu sinto nas empresas é, sem dúvida, as dúvidas nas evidências a apresentar. Ou seja, estamos a falar de 56 indicadores na vinha e 69 na vinha, 52 na transformação. Acho que são assim os números. Portanto, é muito extenso. São à volta quase 120 indicadores que temos que responder. E por vezes as empresas dizem, isto é um bicho de sete cabeças, é quase impossível, ou sozinho não consigo. Compreendo, claro. Eu percebo que também eu relativizo um pouco as coisas, mas é porque nós estamos já muito por dentro do processo e já temos práticas que facilmente ajudamos os produtores a conseguirem corresponder com essas evidências aos indicadores pretendidos. Depois, no segundo ponto, aquilo que já falámos, portanto, a medição de dados e a definição de métricas. Portanto, primeiro ano, há poucos dados, já há empresas que felizmente o têm, porque assim os processos o obrigam, mas o que quero dizer é que tentamos ser um bocadinho mais profissionais, ou seja, com esse levantamento dos dados, nós vamos conseguir a curto, médio prazo perceber onde é que se calhar pode haver alguma ineficiência, onde é que possivelmente devemos fazer um investimento e onde é que vamos poupar depois, daqui a uns tempos. Isto é importante para a definição das métricas depois, porque depois, para um primeiro nível, se calhar todos conseguem, mas se quisermos depois ter aqui uma melhor pontuação para 2 ou nível 3, já precisamos destas métricas para subir. Terceiro ponto, desculpem-me a expressão, mas é o bicho de sete cabeças do referencial, é aqueles que todos se queixam, que é o controle de fornecedores. Sim, sem dúvida. É complexo, é um indicador exigente. É verdade, mas não é impossível. Portanto, é verdade que é complicado para quem não detém os 50% da produção própria. Quem detém, muito bem, assim cumpre com 1, 2, 3. Quem tem 100%, pronto, tem um nível máximo, tem um nível 3. Mas, no entanto, também a Vini Portugal, de certa forma, ajudou aqui não foi a facilitar, mas pelo menos a conseguir tirar esta primeira barreira, que é certifica-se primeiro a empresa e depois tem 3 anos para verificar todos os fornecedores até atingir os tais 50%. Portanto, eu acho que desta forma não é impossível, quer dizer, temos aqui 3 anos para trabalhar, obviamente que temos que fazer esse planeamento bem feito e direito, mas que depois, nos outros 2 anos, quando for o acompanhamento, é fazível e é execuível. E eu falo por mim porque já temos empresas também de grandes dimensões e com muitos fornecedores que estão no terceiro ano e as coisas estão a corresponder até agora. O cálculo da pegada de carbono, portanto, também muito como o Pedro já frisou, é importante, é novo, é um assunto novo. Se calhar estamos a falar agora mais recentemente do cálculo da pegada de carbono nos últimos 5, 10 anos, mas eu acho que também é um indicador muito proveitoso para que as empresas também consigam perceber onde é que possa haver alguma ineficiência. E lá está, e com
as políticas do ESG, com os relatórios de sustentabilidade, as empresas cada vez mais vão sofrer esta pressão de ter que calcular a pegada de carbono. No referencial, eu digo que é um desafio porque muita gente não olhou ainda para este indicador. No entanto, também para o nível 1 acaba por ser um inventário e facilmente, aqui com alguma ajuda, digamos, da nossa parte, conseguimos fazer aqui o inventário e conseguimos perceber quais é que são as fontes de emissão. Depois, se quisermos ser um bocadinho mais ambiciosos, e há quem já tenha, felizmente também, vamos fazer esse cálculo e eventualmente conseguimos ter um nível 2 e 3. Prática de gestão de solo. Portanto, o referencial está muito voltado para a preservação do solo, uma mobilização de preferência mínima, mas não impossibilita a mobilização. Pode-se fazer essa mobilização, sim, mas só em determinados períodos, pelo menos é o que dizem. A questão é que, felizmente, também o que eu tenho estado a ver, muita gente já se preocupa com a preservação do solo, ou seja, já ter o enrelvamento já não é, digamos, ter uma vinha suja como antigamente se via nesse aspecto. Eu percebo e respeito todas as opiniões, quer seja de mobilização, quer seja aqueles de mobilização mínima e que privilegiam o enrelvamento, mas sabemos que estas práticas de enrelvamento, de compostagem, vão aumentar a matéria orgânica e, à partida, vão-nos dar depois melhores produtividades ao longo do tempo, porque também a vinha acaba por ficar, digamos, mais sã, mais forte nesse aspecto e vai dar bons resultados. Por fim, queria-vos só terminar aqui também com este último ponto, que é a criação de planos. E eu percebo a frustração às vezes de muita gente, que é temos que criar mais um plano, mais um papel, só documentos. É verdade, é verdade. Eu a certos pontos acho que a certa altura também é muito papel a mais, mas tem que se fazer. E se calhar fazendo esses planos de certa forma também vos vai ajudar a olhar para certas práticas que vocês não estavam a conseguir implementar, ou a implementar pior, ou que nunca se tinham lembrado, e conseguem fazer aqui, de certa forma, uma maior organização. Portanto, aqui tem muito o nosso apoio, que nós também já temos muito know-how, muita experiência de várias empresas e conseguimos dar aqui alguma ehm, rapidez nesta criação de planos para corresponder com os indicadores. Terminava aqui com esta diferença entre, na minha opinião, as empresas, digamos, de grande e de pequena dimensão. A primeira trata-se logo pela equipa, portanto, se calhar as de grande dimensão acabam já por ter departamentos de sustentabilidade ajustados, equipas com 4, 5 pessoas para tratar só deste processo. Mas se formos a outras mais pequenas, cá só temos uma, duas pessoas, por vezes essa pessoa não tem só o trabalho de sustentabilidade, tem o trabalho de qualidade e eventualmente ainda tem que ir à vinha, portanto é complicado. E aí, lá está, também necessitam, se calhar, ao contratarem uma empresa como a nossa, acaba por ser mais fácil depois a sua implementação. Relativamente aos processos, eu considero que varia, obviamente, mas eu considero que nas grandes dimensões os processos são mais centralizados e desenvolvidos, uma vez que muitos deles já têm certificações de sistemas de gestão integrados ou de qualidade, portanto ISOs, que permite logo a que muitas das evidências acabem por servir depois como evidência aqui para o referencial. Para as de pequena dimensão, há igual, também há empresas que já têm ISOs implementadas e processos bem desenvolvidos, mas em alguns casos os processos são embrionários, ou seja, se calhar têm só um plano HACCP e depois muitos dos indicadores vão ter que os criar pela primeira vez, daí também recorrem muito a esta ajuda o facto de nós já termos os documentos feitos acaba por, de certa forma, ajudar e depois apoiar a empresa nesse aspecto. Relativamente aqui à cultura, eu falo mais na cultura no que diz respeito, enfim, aos colaboradores, porque nós sabemos que empresas com, digamos, grande dimensão acabam por já ter auditorias todos os anos, os colaboradores já estão muito familiarizados com esse tipo de auditorias e, de certa forma, digamos, é mais uma, ou seja, já sabem o que é que normalmente pede. E quando vamos para uma pequena dimensão, se calhar só a gestão de topo é que está mais familiarizada com isso e é tudo uma novidade. Mas para mim isso não há problema nenhum, pelo contrário, eu até acho muito positivo, porque de certa forma acabamos por apoiá-los e aqui fazer ver novas práticas que depois podem vir a melhorar e até aplicá-las mesmo, melhorar até a pessoa como, de
de forma profissional e até mesmo pessoal. A avaliação, definição de métricas, portanto, tanto de um lado como do outro, às vezes mesmo as de grande dimensão também não têm essas métricas definidas, nem têm esses dados medidos, portanto, isto aqui depende às vezes de investimento, como eu já tinha dito, mas aplica-se tanto a um caso como ao outro. Depois, no caso da produção, quem tem uma maior dimensão, claro que compra mais vinho ou uva fora, portanto, há que ter esse processo mais complexo na avaliação dos fornecedores e, à partida, empresas, digamos, com uma menor dimensão conseguem logo cumprir com este indicador sem ter que avaliar outros fornecedores. E, por fim, queres aqui falar do tempo de decisão e do tempo de implementação. Eu, quando digo do tempo de decisão, acaba por ser mais célere, é porque realmente tratamos logo com a gestão de topo e se for preciso algum investimento, se for preciso alguma coisa que se tenha que implementar de seguida, acaba por facilitar. Por vezes, na grande dimensão, até quando estamos a falar dos planos de fornecedores, como há uma gestão de topo que tem que aprovar, digamos, esse plano, pode demorar aqui um bocadinho mais. Do tempo de implementação, varia. Portanto, eu posso dizer que já tive uma empresa de grande dimensão logo com um mês e meio e tive uma empresa de pequena dimensão com um mês e meio, como depois as outras já baseou-se entre 3, 5, 6 meses. Portanto, vale o que vale, aqui o tempo depende muito da própria equipa. Portanto, não tanto de nós, lá está, já estamos muito familiarizados e ajudamos a acelerar isso, mas depende é depois de quem nos vai dando essas evidências, porque depende de vocês para que acelere esse ponto. E era isto que eu vos tinha para dizer. Obviamente estarei disposto para se quiserem esclarecer alguma coisa, se houver assim o tempo. Deixo-vos aqui o meu contacto caso alguém queira ficar com ele e pronto, estarei disponível para alguma dúvida. Agradecer mais uma vez à APSER o convite por este webinar e parabéns. Obrigado, muito obrigado, Francisco, pela partilha, pela experiência e, obviamente, que aqui o vosso papel é fundamental para orientar as empresas nestes primeiros passos, num caminho que lá está, pode levar um mês e meio, pode levar 6 meses, depende muito das características e do grau de maturidade que as empresas já alcançaram. Temos de facto aqui alguma interação interessante aqui no nosso chat. Poderemos dar aqui destaque e apresentar aqui uma outra questão, Pedro. Não sei se tiveste aqui a oportunidade de ver as questões que foram colocadas. Um, Temos aqui o Sr. António Martins que fez aqui muitas questões. Queres selecionar aqui alguma que possas responder e depois, como já temos prévio contacto de e-mail, depois farás as restantes respostas. Achas que há aqui alguma interessante que possa ser destacada? Sim, aliás, o que nós, como prática, temos feito nos webinars da Pegada é juntar as questões que ocorrem no decorrer da Pegada e responder e colocar no nosso e-book. Portanto, as questões que estiverem relacionadas com a pegada de carbono no resultado deste webinar também serão respondidas. Em todo o caso, posso responder algumas. Portanto, acaba por ser o António o mais interveniente. A diminuição da pegada devido à variedade climática. É assim, no que diz respeito à pegada carbónica, as metodologias serão de acordo com as normas que nós definimos. Depois, na metodologia de cálculo, o que acontece normalmente, mais uma vez, a questão que tem a ver com a disponibilidade ou não de informação no âmbito 3, por exemplo, no âmbito 1 e 2 é mais simples, mas existem fatores de emissão, sim. Nós temos o caso de verificações que realizámos no setor vinícola, exatamente, precisamente, umas foi no âmbito 1 e 2, depois temos algumas realizadas no setor das cortiças e realmente uma das questões que nós incluímos, quer dizer, a empresa inclui, depois nós acabamos por verificar, tem a ver precisamente com o sequestro, porque a árvore, para além da retenção que tem, e neste caso estamos a falar da vinha, para além da retenção do carbono que tem a planta, o sistema radicular e o sistema que existe no solo, com a raiz e com o solo, cria um ecossistema que também ele próprio faz a retenção do CO2. Depois há o contraponto, é sempre que se mexe no solo,
o facto de mexer no solo também liberta CO2. Todas estas circunstâncias estão calculadas em bases de dados de emissões e de análise de ciclo de vida, e existem fatores de emissão para isso. Tipicamente é por área, portanto, nós temos uma determinada área, o fator de emissão diz que há uma retenção ou uma libertação de CO2 por área, e nós vemos, em função da área, a quantidade de CO2 que é retida ou emitida. No que diz respeito às recomendações das organizações no âmbito da pegada, enfim, obviamente que tudo que seja retenção é o melhor que há. Portanto, tudo que seja estimular, hoje em dia já existem alguns tipos de culturas que são feitas em paralelo com o vinho. Isso depois também tem de ver com a parte de enologia, colocar pomares cruzados com a vinha, facilita o ecossistema, faz retenção de CO2, mas também depois tem a questão dos aromas, que também até pode dar ao vinho. A questão dos mixes residuais, em relação à eletricidade. No que diz respeito à eletricidade, pode-se ver dois prismas. Nós temos as emissões do âmbito 2 do ponto de vista local, market local based, e o local tem a ver com a geografia. Portanto, nós temos fatores de emissão para as emissões da eletricidade a nível nacional, e isso a DGEG emite e depois está no relatório no NIR, o National Inventory Report, que é emitido pela APA. Ou então tem as próprias emissões que são definidas por quem produz eletricidade, sejam qualquer uma das empresas que comercializa. E isso também depois pode ser usado. Essas são as market based, ou as emissões baseadas no mercado, que é aquilo que as entidades que vendem propõem como fator de emissão. Não sei se acabo por dar a responder a tudo. Uma resposta mais formal, não é? Que É exatamente. E vai para o e-book, que pode ser consultado É. E descarregado na nossa página, que acredito, Pedro. Exatamente, é isso mesmo. Já agora, há aqui uma muito simples de responder. A questão dos equipamentos de ar condicionado. A verificação de fuga é considerada como uma emissão de gás de efeito de estufa, ok? Portanto, o que acontece é, se há uma carga, é porque houve uma perda, e essa perda, para grandes equipamentos como mochilas e isso, há uma verificação de fugas e normalmente aquilo que é acrescentado é aquilo que se perdeu, e isso é considerado como uma emissão de gás de efeito de estufa. Ok. Há aqui outra questão relativamente ao registro de empresas. O que eu sei, no site da Vini Portugal está sempre atualizada uma listagem com as empresas que são certificadas. Creio que não tem a natureza da informação das empresas, tem o nome das empresas e elas, depois, obviamente, as atividades estão relacionadas. Talvez aqui para o Francisco, a Joana Duarte pergunta como conseguem numa cooperativa garantir os 50% dos associados, cumprem o referencial fazendo o controle dos associados e como? É uma forma aqui que possas, da tua experiência, partilhar. É sim, a Marisa também pode partilhar, obviamente, a experiência Com sendo adega, certeza. mas pelo menos a minha experiência da adega do cartaz, sim, o que se fez foi, viu-se, digamos, quantos sócios é que eram necessários para corresponder a esses 50%. E o que, digamos, nós como uma empresa consultora a apoiar foi ir fazer auditorias internas a cada sócio, portanto também criar junto desse sócio algum documento que fosse necessário e pronto, e depois prepará-los para a auditoria em si, o que é que normalmente pedem as entidades certificadoras. E pronto, nota também que, digamos, imaginemos se forem 20 sócios para fazer os 50%, depois só serão nomeados para a auditoria apenas dois desses 20, de forma aleatória, não é? Mas aqui a segurança que eu aconselho a quem tem que fazer isso é que auditem todos, não é? Não é só auditar um ou outro, porque depois na auditoria de certificação não se sabe qual é que é aquele que será Por trás nomeado. aqui é aleatória, não é? Sim, exatamente. E a Marisa tem alguma questão que possa aqui complementar relativamente aos 50%, o grande desafio dos fornecedores? Foi basicamente o que nós fizemos, foi basicamente aquilo que o Francisco acabou de explicar.
Nós, dos 495, vimos que para responder a 50% eram 95 associados. Preparamos esses 95, fizemos auditorias internas. Junto deles, criámos alguns documentos que fosse necessário para responder aos indicadores. Este ano, na auditoria que tivemos na semana passada, já foram selecionados 6, porque depois há uma fórmula, desses 95 há uma fórmula, e foram auditados, ou seja, a auditora, quando veio cá fazer a auditoria à adega, foi auditar esses 6 associados que foram escolhidos aleatoriamente, dos quais eles depois responderam às questões que a auditora colocou. Mas nós tínhamos feito uma auditoria interna a cada um e tivemos a prepará-los e a acompanhá-los. E foi assim que nós conseguimos também justificar. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela vossa partilha. Gostaria, então, aqui, já em forma de fecho, relembrar que a ABSER tem um departamento de formação, de educação e formação. Damos destaque às próximas formações que estão disponíveis e que depois poderão entrar em contato connosco através do site, fazer aqui a sua inscrição, certificar o bem-estar animal, isto mais no setor agroalimentar, não é? Para a interpretação da ISO 22000, a auditoria ISO 22000, a verificação da pegada de carbono, agora já no dia 5 e no dia 6, o tema em que estivemos aqui a abordar, o HACCP, Códex Alimentários, a IFS Logistics, rotulagem de alimentos, o BRC, a GS, o Issue 9, a nova versão 9 do Standard Food Safety, e o curso oficial da IFS versão 8 para gestores do sistema. Queremos depois a vossa opinião no questionário que agora que está na vossa tela. Mais uma vez, muito agradecemos a presença de todos os participantes, dos oradores convidados. Muito obrigado pela atenção e pela relevância que este tema cada vez está a ter, pela nossa sensibilidade e pela nossa envolvência que também temos com este produto. Terminamos entusiasmados com esta possibilidade que este referencial pode oferecer para melhorar as práticas de sustentabilidade no setor. Se tiverem alguma dúvida, por favor, e precisem de mais alguma informação, entrem em contacto connosco, disponham dos nossos contactos, estamos à vontade para vos esclarecer o que for necessário, daremos a resposta às questões que foram levantadas ao longo do webinar e mais uma vez muito obrigado pela vossa participação e tenham um excelente dia.